bacana. E muita gente tem dificuldade. Vejo muito líder comercial aí com dificuldades em cobrar o time de vendas. Eu ouço muito do tipo, ai, meu time de vendas está desmotivado. Ai, meu time de vendas não adianta falar com eles que eles não dão resultado. Parece que eu falo uma coisa, entra por um ouvido e sai pelo outro. Enfim, hoje vamos bater esse papo aqui para falar sobre como cuidar, como cobrar resultado do time comercial de uma forma eficiente, ao invés de ficar só tentando olhar para a meta, ficar cobrando no sentido de e aí, o que você fez hoje? O que você está fazendo nesse momento? A gente sabe que isso é um saco e é pouco eficiente também. Isso dá pouco resultado, gente. O líder, olha só. Primeiro, vamos começar a conversa falando assim, ó. O que é cobrar resultado? Tá? Vamos começar por aí. Porque muito se vê alguns líderes em um papel que é muito de... E aí? Fechou venda lá? Quantas vendas você fez? Quantas vendas você vai fazer? Gente, para fazer esse tipo de pergunta, não precisa de um líder, vamos combinar. Baixa lá as informações do CRM, boa, e aí sucesso. Porque a liderança, gente, não é isso. A liderança não é ficar olhando o número lá, deixa eu ver aqui quantos, nossa, vendeu 5, que bom, nossa, falta vender 10, não é isso. Ser líder vai muito além. Ser líder é conseguir olhar pro contexto, é ter as informações estratégicas, é ter um olhar sobre as metas, o direcionamento da empresa, mas também as metas, o direcionamento do time, conseguir elaborar um desenvolvimento não só técnico, mas também comportamental em relação às pessoas que estão no time, que compõem esse time com você. Então, ser líder vai muito mais do que simplesmente cobrar o resultado, entende? E o cobrar resultado, para mim, gente, tem um ponto aí que é muito importante. O combinado é o mandatório em relação a tudo que vai ser realizado. Então, quando você tem um combinado com o seu time, e nos meus cursos eu ensino as ferramentas até de como fazer os combinados com a equipe, é isso que vai definir o que precisa ser feito, é cumprir o combinado. E dentro do combinado tem sim a meta, tem o resultado, tem a rotina comercial, tem o que precisa ser feito, tem o passo a passo. E aí, gente, eu já faço aqui um ponto, tá? Se você não tem escrito exatamente o que o seu time comercial precisa fazer todos os dias, tá? Todos os dias, e digo mais, dividido por horário, fica muito mais difícil conseguir chegar nesse resultado. Gente, é o seguinte, olha só. Muito vendedor acaba buscando exclusivamente a meta global. Eu preciso fazer 30 vendas esse mês. Vamos usar esse exemplo aqui, tá? Vocês gostaram da minha camiseta? Ó, vendas e marketing. Não dá pra ver o resto, mas tá escrito atendimento, liderança. É super bonitinha essa camiseta, que teve um lançamento que alguns alunos receberam essa camiseta também. Então, gente, assim, você precisa estruturar uma rotina com o time comercial. Você precisa criar um mapa de tudo aquilo que precisa ser feito. Senão, o vendedor, ele acaba pensando assim, vamos lá. Eu tenho que fazer 30 vendas esse mês. Essa é a minha meta, é isso que eu preciso, 30 vendas esse mês. Vamos imaginar que é um mês com 30 dias, ou seja, você precisa fazer uma venda por dia. Então, uma estratégia de como estruturar esse combinado do resultado não tenha só a meta do mês, mas tenha a meta da quinzena, tenha a meta da semana, mas também, gente, tenha a meta do dia. Porque é a meta do dia que vai garantir que você consiga alcançar os objetivos de uma forma muito mais rápida. E o time também. E aí você começa a fazer uma conta que funciona mais ou menos assim. Olha só.
Preciso fazer 30 vendas em 30 dias. Ou seja, uma venda por dia, não é? Simples, fácil e rápido. Preciso fazer uma venda por dia. Dentro desse dia, o que você precisa fazer para alcançar essa uma venda? E aí você começa a estabelecer essa rotina comercial. Quantas ligações são necessárias para eu conseguir fechar uma venda? Se o seu negócio for presencial e demanda uma visita, quantas visitas você tem que agendar para conseguir fazer um fechamento? Ah, mas eu atendo muito pelo WhatsApp. Maravilhoso! Com quantas pessoas você precisa falar no WhatsApp para conseguir fazer uma venda? Bingo! Se você já sabe que a cada 10 pessoas que você conversa, você consegue fazer uma venda, olha só essa conversão. Se a cada 10 pessoas que você conversa, você consegue fazer uma venda, tá muito claro. Preciso falar com 10 pessoas para vender um. Só que aí, gente, acontece um problema. Um problema gravíssimo e hoje você não consegue fazer a venda. O teu time não bateu a meta do dia que era fazer uma venda. O que acontece, gente, no dia seguinte? Sabe o que acontece no dia seguinte? Ao invés de fazer uma venda, ele tem que fazer duas vendas. E para ele conseguir fazer duas vendas, em média, ele terá que falar com 20 pessoas. Ou seja, no dia 1, ele tinha que falar com 10. E aí, talvez ele não tenha conseguido falar com as 10, talvez ele tenha falado e mesmo assim ele não conseguiu fazer aquele fechamento. No dia seguinte, gente, é cumulativo. No dia seguinte, ele tem que fazer duas vendas e não uma. E ao invés dele ter que falar com 10 pessoas, ele vai ter que falar com 20 pessoas no dia seguinte. Por quê? Para conseguir compensar aquela venda que ele não fez. Claro que o que eu trago aqui são exemplos. Você precisa fazer essa continha aí no seu dia a dia de acordo com aquilo que você trabalha, com aquilo que você oferece. Mas é simples como isso. Muito líder e muito vendedor acha que o resultado é aquilo que acontece no final do mês. Aí, sabe o que acontece? Primeira semana, time comercial tá rindo, dando risada, brincando, porque bateu a meta do mês anterior. Ê, que divertido, é muito gostoso a primeira semana do mês, logo depois que bate meta. E aí, esquece dessa meta diária. E aí, esquece que se ele não começar a fazer os fechamentos logo na primeira semana e deixar lá para a última semana do mês, ao invés de uma venda por dia, ele vai ter que fazer 10, 15 e deixa o resultado todo empurrado lá para a última semana, rezando para aparecer alguém, rezando por Nossa Senhora da Conversão que traga mais lead qualificado, que traga mais oportunidade para ele conseguir fazer a venda. E aí, onde entra a liderança diretamente? É nesse acompanhamento, gente. O líder, ele precisa acompanhar diariamente, mas assim, ó, diariamente ele precisa fazer esse acompanhamento do time comercial. E aí é onde eu falo, lembram? Muita gente aqui já conhece, né, a reunião de japonês. Turma, líder conversa com cada pessoa do time pelo menos 2 vezes por dia. Reunião de japonês no começo do dia e reunião de japonês no final do dia. Reunião do começo do dia. Quais os desafios, o que precisa ser feito, qual é a rotina do dia e tá tudo escrito lá. Combinado? Tá combinado. No final do dia. E aí, conseguiu? Fez a venda? Deu certo? Deu errado? O que deu certo? O que deu errado? O que a gente ajusta pro dia seguinte? E aí o negócio muda de figura, entendeu? A gente precisa ter isso de uma forma muito clara e muito estratégica também. E isso é muito importante. Ó, perguntaram aqui se tem algum filme para indicar para a equipe de vendas. Eu tenho 1 milhão de filmes para indicar, inclusive eu acho que eu fiz uma postagem sobre isso. Depois eu procuro e vou ver se eu reposto, tá? Mas eu fiz uma postagem sobre isso. Mas tem 2 filmes que eu gosto muito de passar pro time comercial. Um deles é O Lobo de Wall Street,
que mostra assim, tirando obviamente, né, a parte truculenta, a parte ruim que a gente sabe que tem no filme, mas quando você olha a estratégia utilizada, quando você olha a preparação, quando você olha a forma, quando você olha o networking, as informações, como trata o dia a dia com aquelas pessoas, o negócio é incrível. E isso é uma mega lição para o time comercial. E o outro filme é O Diabo Veste Prada, porque ele fala muito sobre como a sua imagem faz diferença no meio corporativo, o seu comportamento também, sem abrir mão daquilo que você valoriza, dos seus valores pessoais. Então, eu indico esses 2 filmes assim de bate-pronto que veio na minha cabeça, que é bem legal. E se eu encontrar, eu publico de novo, tá? Essa lista de filmes e de livros também. Eu acho bem legal isso, trazer um pouco mais de informalidade para esses nossos dias, tá? E voltando, em relação a essas reuniões, o líder, não adianta fazer uma reunião a cada uma semana, não adianta fazer uma reunião no fechamento do mês, não adianta fazer uma reunião que não vai resolver. A liderança, ela é atuante diariamente, gente. Todos os dias, todos, não é de vez em quando, é todo dia. Isso faz diferença, porque o líder tá ali, ele tá do lado da equipe, ele acompanha a equipe, ele sabe o que tá acontecendo, ele entende as dificuldades da equipe, porque um dos papéis do líder é oferecer as ferramentas necessárias para a equipe conseguir desempenhar um bom trabalho. Eu já vi várias equipes comerciais onde eles não tinham as ferramentas necessárias do tipo, precisa mandar o WhatsApp para prospectar. Em uma empresa com 5 vendedores, tinha um único número de WhatsApp e eles iam revezando para fazer contato. Gente, isso é falta de ferramenta. Isso não é estratégico, isso não traz resultado, isso não é legal. Então, o líder, ele precisa olhar para isso. Porque muitas vezes a gente coloca a culpa no time comercial, mas a culpa tá na liderança e nas ferramentas utilizadas, tá? Pensa nisso. Noara, então o vendedor é santo? Lógico que não. E qualquer dia desses eu vou fazer. Eu até anotei aqui pra gente fazer uma live, porque tava falando com a Adriana hoje mais cedo. Ela falou que tem muita empresa também, que ela conversou, que o vendedor faz o que quer. Que o gestor tem medo do vendedor, morre de medo do cara ir embora e assim, mantém pessoas horríveis na equipe. Mas isso é tema para outra live, tá? Então o líder é aquele cara que acompanha, é o cara que tá junto, é o cara que desenvolve, é o cara que gera as ferramentas, que procura a ferramenta, que encontra novas possibilidades para facilitar aquele momento, aquela transação, aquele dia a dia comercial. E o líder, ele só vai entender isso quando ele estiver inserido no processo, tá? Eu nem digo que o líder tem que fazer venda, tá? Cada um tem a sua função, mas o líder sim, ele precisa acompanhar a venda, acompanhar a ligação, acompanhar a reunião para entender ponto de ajuste, ponto de melhoria, ponto de impulsionamento. Tudo isso faz parte da liderança comercial. Um líder também, ele tem aquele papel de evitar conflito. Gente, em time comercial, olha, eu nem sei quantas pessoas eu já liderei nesse mundo comercial de vendas. É assim, uma das coisas que acontece, inevitavelmente, são alguns conflitos. São alguns conflitos entre a equipe e aí o conflito começa com aquela coisa que é só aquela... essa pessoa não dá resultado. Eu não gosto muito dessa pessoa. Aquela pessoa entrou em contato com não sei quem primeiro. E aí começa o negócio a inflamar. E uma das coisas, gente, eu garanto pra vocês, o insucesso comercial, ele tá muito relacionado às pessoas que você tem na equipe e o clima da equipe, tá? Isso faz toda a diferença. E o líder, quando ele identifica algum tipo de conflito e já atua diretamente, ele evita muitos problemas e evita muito aquela queda de resultado. Então o líder precisa estar muito atento a isso, tá? O líder, gente, também precisa fazer treinamento. Tanto ele oferecer treinamento para a equipe, como ele organizar um momento, um projeto de desenvolvimento continuado do time, sendo ele a pessoa que dá algum tipo de treinamento, sendo as pessoas da própria equipe
podem dar um tipo de treinamento específico e, claro, contratar pessoas de fora para trazer conteúdos, informações, coisas novas, tecnologias, enfim. O aprendizado é constante em time comercial. Quanto mais ferramenta, quanto mais estratégia, quanto mais você ensina e aplica, mais resultado você tem, gente. Essa é a fórmula do sucesso, tá? Eu falo que não tem milagre, além de estudar, aplicar, organizar, arrumar, ajustar o tempo inteiro, tá? Então, pensem nisso ao cobrar da equipe. Com times comerciais e com outros times também nas empresas, uma das coisas que eu faço questão de fazer, gente, assim, é o propósito. Pode parecer um papo meio, nossa, vamos buscar o nosso propósito, uma coisa hiper filosófica e blá blá blá. Gente, não é isso, tá? Não é isso. Vou te dizer uma coisa, não tem coisa pior na vida, e eu já passei por isso em alguns casos, do que você acordar de manhã e não ter vontade de trabalhar, e não ter vontade de sair de casa e falar assim, ai meu Deus, eu tenho que ir para aquele inferno. Sabe por que isso acontece? Porque não está alinhado com o propósito. E o propósito não tem que ser algo surreal, filosófico, não. O propósito é aquilo que você gosta de fazer. É aquilo que você sabe ou quer aprender a fazer. É aquilo que as pessoas te pagam por isso. E a gente precisa conseguir identificar e encontrar empresas, encontrar negócios, encontrar trabalhos que a gente goste e que seja alinhado com o propósito. Gente, não adianta ter vendedor que depõe contra a empresa. E eu, já vi nem sei quantas vezes vendedor que fala mal da empresa, que joga contra, que vende de qualquer jeito e passa para o time de onboarding, venda tudo cagada, sabe? Então assim, gente, vocês precisam ter gente boa na equipe. E para ter gente boa na equipe, você precisa considerar conhecimento, habilidade e atitude. E aí eu também coloco pessoas alinhadas com o propósito da empresa, pessoas felizes, pessoas que queiram dar resultado, pessoas que estão dispostas a isso. Você precisa, e aí é onde eu falo. Você percebe que não existe isso de cobrar resultado? Não. O resultado, ele começa desde quando você escreve lá o que precisa, o que o profissional precisa para ingressar na sua empresa. E aí você faz uma postagem tudo cagada do tipo, preciso de vendedor, vem pra cá. Quem você acha que você vai atrair, gente? Você vai atrair gente que só tá procurando um emprego qualquer para ganhar dinheiro. Agora, quando você elabora, quando você escreve de verdade quem você quer trazer para sua empresa, pronto. A chance de acertar já sai de menos 200 para 10 numa escala de 100. Então, gente, vocês precisam entender que é importante considerar todo o departamento, desde antes de você contratar, desde quando você começa a colocar vaga para rodar, desde quando você começa a descrever o cargo, a pessoa, a atribuição e as responsabilidades, entenderam? E isso é muito poderoso. E aí o líder, ele vai cuidar de todas essas ferramentas, de todo esse desenvolvimento do time, do andar da carruagem, do dia a dia, do propósito. E a partir do propósito, gente, anota isso aqui. Anota isso aqui, é sério, tá? É muito sério. Olha só. Imagina que você tem um propósito lá, ajudar a melhorar a vida das pessoas, tá? Vamos supor, vou dar esse exemplo aqui qualquer só para você entender. Tem um propósito global lá. Esse propósito, ele tem a base nos valores, e não são os valores financeiros, mas os valores que você não abre mão, os valores que a empresa não abre mão. Por exemplo, uma empresa de tecnologia. Um dos valores que uma empresa de tecnologia não abre mão, como exemplo, é inovação. Então, a empresa, ela tem o valor inovação como um dos pilares desse propósito, porque ela precisa inovar, é uma empresa de tecnologia, tem um monte de coisa acontecendo o tempo todo. E a partir desse valor, que é inovação, qual é a conduta esperada dos profissionais que trabalham nessa empresa? Como assim, Nora? Você é louca? Vamos lá, de novo. Uma empresa de tecnologia, ela precisa estar sempre ligada no que está acontecendo. Tecnologia é um negócio que acontece o tempo todo.
Um dos valores de uma empresa de tecnologia é inovação, porque isso vai fazer com que ela se mantenha à frente, que ela pense em novos serviços, novos produtos, tenha a melhor tecnologia ou a tecnologia de ponta. Pronto. Agora, para garantir que esse valor da inovação ele seja vivido pelas pessoas, qual é a conduta que as pessoas precisam ter? Um exemplo? Promover reunião para falar sobre inovação uma vez por mês. Essa é uma conduta. Segunda conduta: toda vez que ouvir falar sobre alguma nova tecnologia, compartilhar com as pessoas do time, com as pessoas da empresa. Por quê? Você se mantém em movimento. E aquilo que é o diferencial, que é o valor, que é aquilo que a empresa acredita, ele é vivenciado todos os dias. E como? De forma prática. Se você fala para a pessoa, olha, aqui a gente valoriza a inovação, tá bom? E você não fala para a pessoa o que ela tem que fazer, como que ela vai saber, gente? Lembra, o óbvio não existe. Então, nesse caso, você escreve, olha, para viver a inovação, o que você precisa? 1, participar da reunião de inovação. 2, toda vez que ouvir alguma coisa sobre nova tecnologia, compartilhar com as pessoas do time. 3, participar dos eventos de tecnologia. E aí, você vai criando toda a conduta que o time precisa passar. E aí, fica muito mais fácil de cobrar resultado. Porque não é a cobrança do resultado em si, é cumprir o combinado. E quando você combina algo com alguém, é mandatório. É isso que precisa ser feito no começo, no meio e do fim de toda a estratégia que você desenvolve, na contratação, nos treinamentos, enfim, em tudo aquilo que você quer viver. Por quê? Porque é a partir disso que você entende o que é preciso ser feito para alcançar resultado. E aí, gente, tem muita gente que fala o seguinte: Nora, tá, entendi tudo isso, eu promovo, eu combino, eu crio rotina com a minha equipe, mas mesmo assim eles não cumprem. Então vamos lá. Você precisa identificar por que eles não cumprem. Será que é por falta de ferramenta? Ou será que é por desorganização? Ou será que é porque fica enrolando mesmo? Se for falta de ferramenta, você entrega a ferramenta. Se for falta de organização, você ensina como se organizar. Agora, se a pessoa não quer, gente, para de gastar a vela boa com quem não vale a pena, turma. Ou treina ou troca. Parem de ficar esperando milagre. Não dá mais. Ou você treina o teu time de vendas, ou você entrega a ferramenta, ou você traz gente boa, ou você troca, ou você fala para a pessoa trabalhar em outro lugar. Já falei bastante sobre isso também em alguns conteúdos, mas gente, é isso. Agora não adianta ficar dando murro em ponta de faca se você não entrega a base ou se você percebe que a pessoa não quer. Milagre não existe, tá? E a gente precisa ser estratégico e, em muitos casos, menos romântico. Menos romântico no sentido, mas a pessoa é tão boazinha, né? Maravilha. Que pessoa boazinha, gente? Boazinha, quero que minha mãe seja boazinha. Quero que meu amigo seja bonzinho, quero que meu marido seja bonzinho. Agora, meu time, eu quero um time que seja bom, um time que não seja bonzinho, mas um time que performe. E se tem alguém na equipe que não entrega resultado e que por mais que você faça, por mais que você aconteça, a pessoa não evolui, falou, valeu. Não dá para segurar a gente que não dá resultado no time, vocês entendem? Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma mais estratégica, tá? Ronaldo, que bom que você curtiu, bacana. O Anderson, gostou também? Que legal, que legal. É isso, gente, porque não adianta a gente ficar esperando milagre, achar que as pessoas elas vão evoluir sem fazer nada com isso. Não, vocês têm que entregar a base necessária, as ferramentas, o acompanhamento diário, a clareza nas metas e tudo aquilo que vocês já sabem, tá? E aí eu quero fazer um convite
para todo mundo que está assistindo esse vídeo aqui. Vai acontecer a maratona 7P, tá? Já está rolando, as pessoas já estão se inscrevendo. Eu vou fazer a maratona 7P, vai ser uma aula gratuita com 7 passos da venda de alta performance. E mais, tá? Eu elaborei 7 desafios até o dia dessa aula que vai acontecer. Então, já tem os 7 desafios, se inscreve, o link tá na minha bio. Pode se inscrever, os desafios já estão acontecendo, mas é só me mandar um WhatsApp lá falando, me manda os outros desafios, os primeiros que eu não consegui fazer, que eu não recebi, que eu encaminho para você, tá? Pode mandar no WhatsApp mesmo, e sou eu. Gente, me ouçam, tá? Eu tenho várias automações no meu WhatsApp, mas sou eu que respondo, tá? Quando vocês veem lá, o WhatsApp da Noara é o meu mesmo, eu falo com vocês através dele, então podem me mandar mensagem por lá, tá? Então, se inscrevam na maratona, aula gratuita. Eu vou falar os 7 passos da venda de alta performance, tá? Desde marketing eu vou falar, desde estratégia de aquisição até estratégia de fechamento de vendas, tá? Venham preparados, porque eu estou bem má nesses últimos tempos, viu? Má no bom sentido, obviamente, mas de cobrar resultado. E os desafios é para todo mundo fazer. Gente, eu tenho certeza, se vocês cumprirem os 7 desafios que eu propus durante a jornada e a maratona e participarem da aula ao vivo, online, que vai acontecer, gente, não tem como não ter resultado, a não ser que vocês não apliquem. Aí não tem resultado no mundo que resolva, tá? Mas vocês vão ter resultado. Então, vem comigo, participa da maratona que vai ser muito, 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 muito legal, tá? Outra coisa, na maratona, no dia da maratona, dessa aula que vai acontecer, eu vou abrir as inscrições para a nova turma vendedor de resultado, tá? Então, dá tempo de entrar para a turma de vendas, onde eu te ensino a vender do começo ao fim. Tudo, comportamento, imagem, estratégia, utilização de CRM, tecnologia, gatilhos mentais, entender o comportamento da outra pessoa, enfim, tudo isso, tá? E vai ter um valor muito especial, tá? Noara, mas valor especial quanto? Eu sei que vocês ficam doidos, achando, nossa, mas o que é um valor especial? Eu já falo desde já, gente. Vai sair 12 de R$ 99 por mês. Então, se você é vendedor, se você é líder de vendas, se você é gestor comercial e não tem R$ 100 para ter um treinamento de alto nível no teu time, no teu dia a dia, na tua rotina, é muito importante que você reveja todos os conceitos de coração, tá? De coração. Então, lá na maratona, eu vou abrir as inscrições para a nova turma e eu quero todo mundo vendendo muito, vendendo horrores. Turma, obrigada! Super beijo no coração e a gente se vê lá na maratona.